Você está fazendo um jejum intermitente e seu corpo então começou a se autodigerir. E isso pode ser a melhor coisa que vai acontecer com você hoje. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece dentro do seu corpo quando a gente passa horas sem comer. Vai entender por que jejuar 16 horas pode ser melhor do que comer a cada 3 horas. E vai ver que aquela frase, café da manhã é a refeição mais importante do dia, pode ter sido... Bem, como eu poderia dizer, apenas marketing. Mas antes de falar sobre comida, preciso te contar sobre algo que está acontecendo com suas células nesse exato momento. Já reparou como a gente tem essa urgência com comida? Tipo, acordou? Café da manhã. 2 horas depois? Lanche. Meio-dia? Almoço. 3 da tarde? Aquele lanchinho. Noite? Janta. E se der fome antes de dormir? Mais um lanchinho. A gente come, em média, a cada 3 ou 4 horas. E se passa de 6 horas sem comer, o corpo começa a mandar sinais. Tontura leve, irritação, dificuldade de concentração. É como se a gente tivesse que reabastecer constantemente. E aí vem aquela pressão. Preciso comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo. Tem que tomar café da manhã, senão o corpo entra em modo de economia. Jejum desacelera o metabolismo e faz perder massa muscular. Mas tem um problema com essa história toda. Nossos ancestrais não tinham geladeira, nem supermercado, muito menos aplicativo de entrega. Durante 99% da história humana, a gente passou mais tempo sem comer do que comendo. Eram dias caçando, coletando, procurando comida. E quando encontrava, aí sim, se alimentava bem. E olha qual era o detalhe. Não só eles sobreviveram, como foram extremamente bem-sucedidos. Caçavam, resolviam problemas, criavam ferramentas, pintavam cavernas. Tudo isso muitas vezes de barriga vazia. Então, como é que a gente precisa comer a cada 3 horas? A ideia de comer várias vezes ao dia é relativamente nova. Na Idade Média, camponeses comiam 2 vezes por dia. Nobres, 3. O café da manhã como refeição obrigatória? Isso foi popularizado no século XX pela indústria de cereais. Literalmente. A Kellogg's fez campanhas enormes nos anos 1920 promovendo cereais matinais. E a história de comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Apareceu nos anos 1990 no mundo fitness. Só que a ciência nunca comprovou isso. Na verdade, estudos mostram que a frequência de refeições não altera de forma significativa o gasto metabólico total. Então espera. A gente foi programado biologicamente para fazer algo completamente diferente do que fazemos hoje? Você sabia que o Ramadã, o jejum praticado por milhões de muçulmanos durante um mês inteiro, todos os anos, tem mostrado em estudos melhorias em marcadores metabólicos e redução de inflamação? Mesmo sendo um jejum de quase 14 horas por dia, durante 30 dias consecutivos. Você sabia? E por que isso acontece? Vamos entender juntos. Quando você come, seu corpo entra no que chamamos de estado alimentado, ou anabólico. A glicose da comida entra na corrente sanguínea, o pâncreas libera insulina, e essa insulina basicamente diz para as células: gente, chegou energia, guardem tudo. Carboidratos viram glicogênio no fígado e nos músculos. Proteínas viram, bem, músculos e tecidos. E gorduras vão para o tecido adiposo. É tipo encher o tanque e ainda guardar galões extras no porta-malas. Agora, umas 3 a 4 horas depois de comer, a glicose do sangue já foi processada. O glicogênio do fígado começa a ser liberado para manter tudo funcionando. Você ainda está usando energia da última refeição. Mas algo muda por volta de 12 horas sem comer. É aqui que o corpo faz uma transição crítica. O glicogênio acabou. Não tem mais glicose fácil disponível. E é nesse momento que o fígado começa a produzir corpos cetônicos a partir da gordura armazenada. Ou seja, seu corpo literalmente muda de combustível. De glicose para gordura.
É como um carro híbrido que estava usando gasolina e agora ativa o modo elétrico. Mas tem um detalhe que muita gente não fala. Quando a insulina fica alta o tempo todo porque você está comendo o tempo todo, as células começam a responder pior. É o que chamamos de resistência à insulina. A insulina bate na porta da célula e a célula fica tipo: "Ah, é você de novo? Depois eu abro." E esse é o primeiro passo para diabetes tipo 2, síndrome metabólica, acúmulo de gordura visceral. Mas quando você jejua, algo fascinante acontece. A insulina cai. E cai bastante. E quando a insulina fica baixa por tempo suficiente, as células começam a limpar a casa. Literalmente. Existe um processo chamado autofagia. A palavra vem do grego, auto, que significa próprio, e fagia, que significa comer. As células começam a comer partes delas mesmas, mas não de qualquer jeito. Elas reciclam proteínas danificadas, organelas defeituosas, pedaços que não funcionam mais direito. É como uma faxina celular profunda. E isso só acontece de forma significativa quando você passa tempo suficiente sem comer. O cientista japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Nobel de Medicina em 2016 justamente por descobrir os mecanismos da autofagia. Ele mostrou que esse processo ajuda a prevenir câncer, doenças neurodegenerativas e até o envelhecimento celular. Vamos entender um pouco mais. Jejum intermitente não é uma coisa só. Tem vários protocolos. O mais popular é o 16/8. Você jejua por 16 horas e come durante uma janela de 8 horas. Tipo, última refeição às 20 horas, próxima ao meio-dia do dia seguinte. Tem também o 5/2, onde você come normalmente 5 dias da semana e restringe bastante as calorias em 2 dias. Tem o Eat Stop Eat, que são 24 horas de jejum 1 ou 2 vezes por semana. E olha que interessante. Cada protocolo ativa processos diferentes, em intensidades diferentes. 12 horas começam a mudar seus níveis hormonais. 16 horas, autofagia leve e cetose iniciando. 24 horas? Aí a autofagia está mais intensa, a cetose está estabelecida e a produção de hormônio do crescimento pode aumentar bastante. Mas aqui é onde a história complica. Jejum intermitente não é solução mágica. E definitivamente não é para todo mundo. Pessoas com histórico de distúrbios alimentares, jejum pode ser um gatilho perigoso. Mulheres grávidas ou amamentando precisam de nutrição constante. Diabéticos usando medicação? O jejum pode causar hipoglicemia severa sem acompanhamento médico. E tem mais. Existem estudos sugerindo que mulheres podem ter respostas hormonais diferentes ao jejum prolongado. Alguns pesquisadores defendem que mulheres se beneficiam mais de janelas um pouco menores, tipo 12 a 14 horas, especialmente em idade fértil. Por quê? Porque o corpo feminino pode ser mais sensível à restrição calórica e interpretar jejuns muito longos como sinal de escassez, afetando hormônios reprodutivos. Então não é só jejue e pronto. Entenda seu corpo, seu contexto, sua biologia individual. E agora vem o plot twist que ninguém esperava. Talvez o jejum intermitente não funcione pelo jejum em si. Calma, eu vou explicar. Vários estudos recentes sugerem que os benefícios do jejum intermitente podem estar mais relacionados à restrição calórica total do que ao horário das refeições. Quando você tem uma janela de 8 horas para comer, naturalmente você acaba comendo menos. Não dá tempo de fazer 6 refeições. Um estudo de 2022, publicado no New England Journal of Medicine, comparou 2 grupos, um fazendo jejum 16/8 e outro comendo o mesmo número de calorias distribuídas ao longo do dia. Resultado? Perda de peso semelhante. Melhora metabólica semelhante. Então espera. Foi tudo balela? Não exatamente. O que acontece é que o jejum intermitente pode ser uma ferramenta para alcançar restrição calórica de forma mais sustentável. É mais fácil comer menos quando você tem menos tempo para comer. Simples assim. Mas e a autofagia? E os corpos cetônicos? E as mudanças hormonais? Isso tudo acontece. Mas talvez não seja tão determinante quanto a gente pensava. Talvez o principal benefício seja mesmo comer menos, de forma mais consistente, sem sofrer tanto para isso.
Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, jejum intermitente pode funcionar para você, mas não é obrigatório. Se você consegue controlar suas calorias comendo 3, 4, 5 vezes ao dia e se sente bem assim, ótimo. Continue. Segundo, se você quer tentar, comece devagar. Não precisa pular direto para 16 horas. Começa com 12. Vê como se sente e aumenta gradualmente. Terceiro, preste atenção nos sinais do seu corpo. Tontura constante, fadiga extrema, irritabilidade severa? Isso nem sempre é adaptação. Pode ser o seu corpo pedindo comida. Escute, no fim das contas, jejum intermitente é mais uma ferramenta na caixa de ferramentas da saúde. Não é a única, não é milagrosa. Mas para algumas pessoas, em alguns contextos, com acompanhamento adequado, pode ser útil. A questão é, a gente passou tanto tempo achando que precisava comer constantemente que simplesmente parar de comer por algumas horas virou revolucionário. E talvez o mais importante não seja o jejum em si, mas reaprender a ouvir o corpo, sentir fome de verdade, entender saciedade, comer quando precisa, parar quando não precisa mais. E aí, suas células continuam se renovando agora mesmo, comendo ou não comendo, fazendo jejum ou não. Seu corpo é uma máquina incrivelmente adaptável. A questão é, você vai usar essa adaptabilidade a seu favor ou continuar no piloto automático? Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se discordou, deixa nos comentários. E se quiser entender mais sobre como seu corpo funciona, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo do Entendendo o que não entendemos. E bom apetite! Ou não.